Bem, como eu disse no final do vídeo passado, hoje eu quero falar sobre fundos de investimento, o que eles são, o que você tem que pagar e o que você tem que entender sobre eles e os riscos envolvidos. Bem, o que é um fundo de investimento? Ele foi criado originalmente para tipo assim, eu não tenho tanto conhecimento assim de investimento. Hoje em dia tem várias formas de você aprender, mas às vezes você também não tem todo esse tempo para entender tudo do mercado de ações, até mesmo de renda fixa, que é teoricamente um pouquinho mais simples. Então eles criaram fundos de investimento, que são produtos que você pode aplicar o seu dinheiro, ele vai entrar num bolo, então é como se fosse uma empresa, que ela tem várias açõezinhas, então você coloca uma grana ali e essa grana se junta com uma grana de várias outras pessoas que também querem esse mesmo objetivo. E daí vai ter um gestor que vai ver onde que ele vai aplicar esse dinheiro, como que ele vai distribuir, vai colocar um pouco em renda fixa, um pouco em ações, mais em tesouro direto, ou mais em debêntures, alguma coisa mais arriscada. Então o gestor vai distribuir esse dinheiro do jeito que ele acha que é mais favorável. Nem sempre o gestor ele consegue uma rentabilidade melhor do que você conseguiria sozinho, tá bom? Isso é um mito que as pessoas falam, o gestor é profissional, então ele sempre vai conseguir melhor do que uma pessoa física. Nem sempre, às vezes você só coloca lá na Selic, por exemplo, e já está rendendo hoje 13,75. Então, hoje a meta é bater esses 13,75, então você tem que procurar um fundo que está rendendo bem. E por que um gestor vai gerenciar uma grana de um monte de gente para ganhar dinheiro para essas pessoas que ele nem conhece, vai perder o tempo dele? Então, existem dois tipos de taxas envolvidos. Normalmente todos têm taxa de administração, que pode variar ali de 1 a 4%. Então esse valor é sobre o valor de todo o montante. Não interessa se ele está ganhando dinheiro ou até perdendo ou ganhando pouco. Ele vai pegar essa porcentagem. Então, vamos supor que a taxa dele é 1%. Daí você colocou lá 10 mil reais. Todo ano ele vai tirar 100 reais para ele. Não vai ser de uma vez no ano, vai ser diluído ao longo do ano, mas somando todas as vezes que ele retirar essa porcentagem, vai dar os 100 reais sobre o total que você investiu, tá bom? Então, esse também é um problema, porque nem sempre o intuito dele é o maior rendimento possível, ou o melhor para você, a maior segurança. Às vezes o intuito de um fundo é só pegar alguma coisa aqui um pouquinho mais segura e deixando rolar, porque o importante para ele é que está caindo aquele dinheirinho na conta dele, e daí paga o salário dele e pronto. A segunda taxa, nem todos os fundos cobram, então as pessoas podem chegar a pensar, é melhor então um fundo que não cobra, né? Mas, bem, essa taxa ela é chamada de taxa de performance. Então, vamos supor um fundo ele está cobrando uma taxa de performance sobre o Ibovespa. Então, o Ibovespa aqui está rendendo, 10% ao ano, e se o fundo render 9%, ele só ganha taxa administrativa e 0 de performance. Okay? Agora vamos supor que ele vai lá e consegue 11% no ano. Então quer dizer que ele conseguiu 1% a mais que a Bovespa. Então você calcula lá. Então você colocou lá os 10 mil, 1% vai dar 100 reais, e o fundo vai pegar uma taxa de performance entre 10% ou 20%, sei lá, o que tiver escrito lá, que tiver determinado. Então desses 100 reais que ele ganhou a mais do que a Bovespa, ele vai pegar lá, 10%. Então 10 reais é a taxa do fundo, fora aquele 1% anterior que daria os 100 reais. Então ele está pegando ao invés de 100, agora 110, que tem essa taxa de performance. Então veja bem, se você está ganhando 100 reais, está pagando 10 de performance, está ganhando 90 reais a mais do que você poderia investindo só na Bovespa. Então é um bom ganho. Agora pensa,
para o gestor ele está ganhando só aqueles R$10. Mas se ele conseguir, ao invés de 11%, 12%, ele vai ganhar 10, ele vai ganhar 20. Então ele está dobrando os ganhos dele. Então ele tem mais incentivos a ter um ganho maior. Então, olhando por esse lado, pagar a taxa de performance pode não ser tão ruim assim, até porque se ele não conseguir bater a meta da Bovespa, você não paga nada nessa taxa, tá? Bem, como funciona o imposto de renda sobre os fundos? Então, o gestor ele vai pagar o imposto a cada 6 meses para a Receita, tá? E como que ele calcula lá? A tabela é a mesma de renda fixa, que ele começa em 22,5% e vai caindo até 15% para mais de 2 anos de investimento. Ele vai calcular baseado na duração do fundo. Se o fundo for de 1 ano, ele vai calcular em cima de 20% de imposto de renda e ele vai cada semestre pagando 10, como se fosse 10, dá um pouquinho a menos por causa dos juros compostos. Mas ele vai pagar essa parte durante o semestre, vai pagar depois. Só que o que acontece se você retirar antes, você teria que pagar 22,5, só que você acaba pagando só 20 durante o fundo. Então, a hora que você tentar vender esse fundo para retirar a grana, o gestor vai reter mais esses 2,5% para poder pagar para a Receita. Então, você como pessoa física também não precisa se preocupar que o gestor vai estar recolhendo isso para você, tá bom? Bem, falar um pouco dos tipos de fundo. Existem os fundos de renda fixa, que é o mais tranquilo, mais conservador. Então, investir em um pouco de tesouro direto, um pouco em CDBs, mas a ideia aqui é investir mais em debêntures ou CRI, que são coisas um pouquinho mais arriscadas. Lembrando que o fundo já não tem FGC, tá bom? Então, mesmo que você perder dinheiro aqui, ou então alguma instituição falir, você não tem essa proteção do FGC. Então, a ideia é investir em alguma coisa um pouquinho mais arriscada do que a Selic, tá? Mas sempre tendo alguma coisa ali um pouco mais segura. Existem fundos de ações, que vai comprar ações do mercado de ações mesmo. Então, essa parte acho que é um pouco mais interessante, porque muitas pessoas querem investir em ações, só que não tem ou tempo para acompanhar, ou então o conhecimento. Então vai ter fundos que vão te ajudar nessa parte de ações, e tem fundos também cambiais, então quer investir em dólar, em euro, outras moedas. Daí tem fundos especializados nessa parte, tá bom? E também, claro, tem um fundo que eu gosto muito, inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre ele, que é fundo de investimento imobiliário. Que basicamente é comprar imóveis e alugar para outras pessoas, daí o investidor consegue esse aluguel como rendimento, mas eu vou fazer um vídeo mais completo, estou lá na frente para explicar cada detalhe, tá bom? Então já segue, ativa o sininho, que você vai aprender mais sobre fundos de investimento imobiliário. E por último tem o fundo multimercado, que ele mistura algum desses fundos, então pode investir em ações e moeda, então renda fixa para garantir uma parte e ações para conseguir um ganho maior. Então isso é um fundo multimercado. Bem, além disso, quando você vai investir, tem alguma documentação lá que você pode ver quem é o custodiante, então quem que é a empresa responsável pela gerência desse fundo. Então normalmente é uma XP, então uma BMG, alguma corretora que tem aí no mercado, até um banco mesmo. Também tem a parte de auditoria. É importante ter uma empresa de auditoria boa para ver que o fundo realmente está fazendo o que ele está prometendo e não está fugindo das regras que está descrito no próprio fundo. Como eu disse no vídeo passado, às vezes tem algumas operações de risco que está barrada lá no estatuto do fundo, então tem essa auditoria para verificar que o fundo não está fazendo coisa que está fora do estatuto. Normalmente a empresa tem que ser uma empresa diferente da custodiante, então para não ter conflito de interesse, então ela vai ver isso. Então a auditoria na verdade é pro investidor, não é para o gestor que funciona. E fora isso, você tem que analisar também
o histórico, né? Ah, tô vendo um fundo aqui, como que ele vem performando. Normalmente é muito fácil em momentos como esse, onde a taxa Selic está lá no alto, daí vem muito fundo de renda fixa falando, ah, porque ano passado a gente rendeu 13% no ano. Daí você vai ver, tipo, ah, tá bom, vocês renderam 13% em renda fixa, só que eu vou ter que pagar 4% de taxa de administração para vocês. Só que se eu tivesse investido só na Selic, tá rendendo 13,75, então, tipo, não parece tão bom. Agora, por exemplo, ah não, daí você vai ver no histórico em 2020, lá atrás eles conseguiram 10% de rendimento, sendo que a Selic estava 2%, então tipo, os caras conseguiram um rendimento muito melhor, né? Mesmo em épocas de vacas magras, então tipo, hoje eles estão conseguindo 30%. Então, mesmo numa situação onde o mercado está favorável, eles conseguem aumentar ainda mais. Então, é um bom indicador. Lembrando que, assim como no caso do lucro de ações, é bom não se reter aos últimos 12 meses. Tem muito fundo que tenta fazer essa jogadinha nos últimos 12 meses, porque foi a melhor época deles, mas daí você vai ver 2, 3 anos atrás, tipo, o rendimento deles foi ridículo. Então, na verdade, é bom ver todos os anos. Tem que dar um desconto também quando tem épocas de vacas magras, dá uma olhada na Selic para comparar, ou quanto que subiu a Bovespa na época, se for um fundo de ações. Então, tipo, naquele ano todo mundo rendeu pouco e meu fundo rendeu pouco também. Então, talvez dá para relevar um pouco isso. E fora isso, além de ter um gestor profissional no seu portfólio te auxiliando, se você vê que ele é um bom investidor, também tem a parte lá que eu falei no vídeo passado, de você não ser uma sardinha no meio do oceano sozinho. Às vezes você não tem um tempo para ficar vendo tudo. Então, o fato de você estar entrando no fundo é como se você tivesse virado uma parte de um tubarão. Então, você vai nadar em águas mais calmas, vai ser mais tranquilo. Então, um fundo consegue algumas vantagens e também desvantagens, como eu expliquei no vídeo anterior. Então, se quiser, eu vou deixar o card aqui em cima. E agora, quem quiser aprender a investir, eu vou mostrar lá no Invest rapidinho como que investe, é bem tranquilo. E vamos lá. Voltando aqui pro No Invest, que eu vi que tem alguns fundos aqui, clica aqui em investir de novo, fundo de investimentos, e daí vai ter aqui a lista aqui com vários fundos, tem classificação que eles dão aqui. Ó, esse Mantaro aqui, por exemplo, ele é multimercado, então ele investe em ações de renda fixa, valor mínimo é R$ 10.000, resgate é D mais 32, então quando você pedir para resgatar vai demorar quase um mês para sacar, então tem que dar uma olhada nisso. Quando você abre aqui, você consegue investir já, teu grau de risco, que já é 4, então o 5 seria o mais arriscado, um mais tranquilo. E aqui tem um gráficozinho de como que está o rendimento dele e uma comparação com o Ibovespa, que como é um fundo multimercado, tá? Se fosse renda fixa seria o CDI ou a Selic, alguma coisa assim. Então mostra aqui, ó, que apesar da Bovespa ter caído no começo do fundo, ele estava tendo lucro e foi subindo, e ele abre bem a boca, então, tipo, depois de quase 11 anos aqui, ele rendeu quase 200%, enquanto a Bovespa só 70%. Então, ele está um rendimento 120% acima da Bovespa, então tá muito bom isso aqui. Aqui tem alguns períodos menores, tal. Aplicação mínima, movimentação mínima, saldo mínimo. Então, você coloca 10 mil, você pode tirar até 5 mil, então você pode ficar com 5 mil aqui no fundo. A taxa de administração é um pouco alta, mas ele tem um rendimento bom, então pode compensar, tá bom? Tem data de início aqui, eu acho que não tem data para terminar. E aqui tem a documentação, que é sempre bom dar uma lida para ver se tem alguma coisa que não entra no seu perfil, por exemplo, quantidade de ações que vai comprar, então, tipo, pode ter 100% de ações, então pode estar lá, 30% tem que ser renda fixa. Então dá uma olhada aqui para ver se comporta com o que você quer, tá bom? E depois só clicar aqui em investir
vai aparecer aqui, coloca quanto você quer investir, no mínimo 10 mil nesse caso. Clica em continuar, vai pedir a sua assinatura eletrônica e tá investido, beleza? Bem, se você curtiu mais essa dica, esquece de deixar aquele like, principalmente se você decidiu investir em um fundo, ou até se você acabou vendo que tem umas coisas que não combinam com o seu perfil e você desistiu, mas pelo menos agora você sabe o que é um fundo. Então, se você quiser mais dicas aqui, a gente vai mostrar outros produtos para você. Então, segue, ativa o sininho e até a próxima.